Boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre um assunto bastante interessante, o binômio doença-saúde. Este binômio ele pode ser visto sobre vários aspectos, né? Doença e saúde. Então, pode ser sobre o aspecto mental, sobre o aspecto físico, né? Boa noite a todo mundo que está entrando, mas é muito importante a gente criar essa consciência de poder sobre si mesmo em relação ao nosso corpo físico, né? O quanto de nós é responsável por aquilo que sentimos, pela maneira como nós envelhecemos, né? Pela maneira como nós vamos construindo a nossa velhice todos os dias, não é? Então, é muito importante que a gente vá se tomando responsabilidade, né? Vai entendendo, vai tomando responsabilidade sobre si mesmo. Então, hoje, pessoal, eu separei alguns tópicos. Enquanto vocês se cumprimentam aí, eu tô falando, tá? Acho a coisa mais querida é vocês ficarem se cumprimentando entre si. Então, hoje eu separei alguns tópicos, tanto na nossa apostila, quanto num livro que eu vou passar por ele hoje, né? Um livro do Divaldo Franco, psicografado por ele, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, chamado Em Busca da Verdade. Pena que fica ao contrário, né? Mas esse livro Em Busca da Verdade é um livro muito interessante porque ele tem algumas das parábolas de Jesus, mas ela vai comparando essas parábolas com a parte psicológica, na realidade, a interpretação do nosso campo mental e emocional, sabe? Então, é um livro muito profundo, mas é realmente bastante interessante. Então, eu vou ler 2 trechos dele, numa parte onde ele fala do binômio saúde e doença, e alguns tópicos que eu levantei que eu achei que talvez sejam interessantes da gente saber, né? O primeiro deles, o primeiro ponto, é bem difícil esse livro, mas ele é bastante profundo. É um livro para a gente ir lendo com calma, porque é um livro de estudo, né, Paty? Então, a gente tem que ir indo ele com calma. Ele fala bastante do si mesmo, né? Do self, que é a energia mental do próprio espírito nosso, né? Daquele que irradia inteligência para nós, né? Enfim, então vamos lá aos pontos que eu vou levantar hoje antes da gente falar propriamente em saúde, doença e nesse mecanismo, tá? Vamos lá. O primeiro ponto que eu levantei aqui para falar para vocês é que a doença em si, ela nada mais é do que uma drenagem do psiquismo nosso. Então, a palavra drenagem ela é bem autoexplicativa, né? Então, o nosso psiquismo vai se armazenando, se preenchendo, muitas vezes se superlotando de informações, de emoções, de sentimentos, ou seja, de energias, né? E, em algum momento, isso tem que ser drenado de lá. Como quando a gente faz drenagem linfática, exatamente o processo é o mesmo. Então, a doença não deixa de ser isto, uma drenagem da nossa psique, ou do nosso psiquismo, como queiram chamar, né? Então, este é um ponto. Outro ponto, eu vou colocar uma foto mais antiga aqui, vamos ver se ela vai subir para mim aqui, ou se ela não vai subir, pelo jeito não. Uma foto dos nossos corpos energéticos, que eu quero levantar um tópico disso, que eu falo tanto deles e na realidade não esmiuço isso, ainda não o fiz, né? Já deveria ter feito na realidade. Mas enfim, vamos ver se eu consigo achar. Achei uma delas aqui, ó. Vou falar um pouco disso daí. Nós temos nossos corpos de ação do espírito, são corpos de manifestação, que a gente chama, né? Por que eles são corpos de manifestação? Porque são corpos com os quais o espírito pode se manifestar na sua essência e na sua ação, né? Na sua atitude e na sua ação. Os corpos que a gente vem estudando mais esmiuçadamente, hoje vamos falar dele, é o corpo mental, o corpo etérico, que é um corpo material também, o corpo emocional e o corpo físico, estes 4 corpos. Então, eles têm limitação de capacidade, esses corpos. Eles são corpos de ação, mas vamos chamar de um pouco mais mecânicos, apesar de que o corpo mental é um corpo que vai desenvolvendo sempre. De uma encarnação para outra, ele vai desenvolvendo sempre.
Então, o nosso corpo mental, ele vai, como eterno que é, ele vai crescendo de uma encarnação para outra ou estagnando, dependendo do que a gente faz na realidade na vida, né? Durante a encarnação. Mas os nossos dois corpos de energia mais sublimes, que também são corpos de ação, o átmico e o búdico, que em qualquer dia eu falo sobre isso, são dois corpos de expressão mais sublimes. Então, são dois corpos que não são tão simples da gente utilizá-los, né? É quando a gente vai realmente dando alguns passos adiante que a gente vai conseguindo trazer energia deste tipo de ação. Como, por exemplo, deixa eu trazer isso de uma forma material, para uma analogia para ficar mais fácil. É como se eu fosse um escultor e eu tivesse assim, desde o primeiro prego com martelinho para fazer escultura, até as últimas ferramentas de super precisão a laser que eu posso usar na escultura. Só que eu tenho que ir me desenvolvendo para em algum momento usar essas ferramentas a laser. Porque quando eu aprendo a esculpir, eu começo com o martelinho, com o preguinho. E o que acontece conosco em termos de desenvolvimento espiritual? A gente vai ir se desenvolvendo até a hora que eu consiga fazer esculturas sublimes só com a peça de laser. Então, desta mesma forma, funciona com os nossos corpos energéticos. A gente vai se capacitando para cada vez conseguir usar um corpo mais vamos dizer assim, mais desenvolvido, mais potente no sentido de evoluído. Então, hoje, quando a gente fala em doença, saúde, nós vamos falar sobre os corpos de ação que a gente vem falando, tá bom? Boa noite para quem entrou depois do meu outro cumprimento. Então, vamos falar, de todo o assunto que nós vamos falar hoje, doença, saúde, nós vamos falar destes 4 corpos, tá? 2 físicos, corpo físico e etérico, e 2 corpos energéticos, que já são atômicos, vocês lembram da live passada, né? Eles vibram em outra frequência, por isso que eles são atômicos, que são o corpo emocional e mental. Ficou claro esta informação dos 7 corpos de manifestação? Se tudo bem, pessoal, dá um ok aí, que eu vou continuar falando sobre estes pontos, né? Então, o que nós entendemos como saúde? Uma definição total de saúde. A saúde, ela passa por harmonia fisiológica, bem-estar emocional, equilíbrio psíquico. Isso, a trilogia disto é considerada a saúde espiritual. Por que a gente chama de saúde espiritual? Porque o espírito é o todo, o espiritual é o conjunto. O espiritual não é só aquele que a gente imagina que esteja em outra dimensão, e de fato está, né, em outra dimensão, e é uma coisa que só quando eu morrer eu vou lidar com ele e tal. Não, espiritual, gente, é tudo. Tudo é espiritual, inclusive a parte material, ela também é espiritual, ela também é constituída de matéria que pertence ao nosso universo, então ela também é considerada espiritual. Então, a saúde integral, que é como Joana de Ângeles fala bastante esse termo, eu gosto muito dele, a saúde integral abriga esta trilogia, a harmonia fisiológica, o bem-estar emocional e o equilíbrio psíquico. Então, naquele sistema de drenagem, o corpo físico, como ele é o mais frágil e ele é o único mortal de todos isso, então ele é o único que é temporário, então ele funciona como a peça de drenagem. Então, é para ele que drena. Por quê? Porque ele é o de matéria mais resistente, falível, né? Que a gente está vendo aí nessa pandemia, infelizmente, muito frágil e materializado. E por ser material, ele vai se transmutar de matéria, mas ele não vai ser eterno como os corpos espirituais, né? Ficou claro até aqui? Eu vi que a Rita me deu um ok, que ficou claro até aqui. Boa noite para quem está entrando agora. Então, vamos falar sobre um outro ponto, que acho que é bastante questionado em relação à saúde, quando a gente fala de hereditariedade, né? Então, a gente logo pensa, na sua família tem isso, a gente vai no médico, ele faz 50 perguntas para ver se na sua família tem isso, se não tem isso, se você tem algum parente na família que tem isso, alguém já morreu do coração na sua família, tem um câncer muito perto de você, etc. Por quê? Porque ele está buscando uma linha de constituição de alguma doença material em termos de hereditariedade genética, né? Então, o que a gente quer falar sobre isso? Um pouco eu quero levantar o ponto que nós levantamos, acho que se eu não me engano foi na live passada, que
A genética, até alguns anos atrás, até a questão de uns 10 anos atrás, ela era considerada completamente fatalista. Então, o que era geneticamente detectado era geneticamente numa linha reta, sem interrupções, acontecia com a pessoa que possuía aquilo nos genes. E a partir de um estudo mais apurado dos próprios geneticistas e também, principalmente, do advento que tem tido de uns 30, 40 anos para cá, da medicina estar se tornando menos fatalista em termos de matéria, né? Como eles conseguiram outras ferramentas mais desenvolvidas através de todos esses tipos de exame, de imagem que a gente tem, quando a física quântica, principalmente, se aproximou de toda a ciência médica, e hoje nós temos várias especialidades médicas que são científicas no sentido da física quântica, né? De trabalhar com as micropartículas que na realidade fazem o todo nosso. Então, quando uma coisa encontrou com a outra, em termos de ciência eu tô falando, tá, gente? A medicina começou aos poucos dobrar os joelhos para a abertura da mente, principalmente, que hoje é uma coisa plenamente aceita na mente. E de uma inteligência que eles chamam de inteligência intrínseca, que é a inteligência que tudo que é vivo na natureza tem, quase que vamos chamar de sozinho. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, na semente de uma maçã, tem toda a possibilidade genética e já com uma inteligência intrínseca nela pronta para se desenvolver. Então não precisa acontecer nada entre a semente de uma árvore e a árvore, apenas o cultivo adequado, né? A irrigação adequada, o solo adequado, o cultivo adequado. A gente não precisa ensinar de novo a semente o que ela tem que fazer para ela se tornar uma árvore. Da mesma forma como a gente não precisa pegar o primeiro espermatozoide que vai agregar no primeiro óvulo, ir lá e dar uma aula para ele de tudo que ele tem que se tornar. Quais são os primeiros, segundos, terceiros, quartos, 20º passos, né? Boa noite para todo mundo que entrou depois, para nossa aniversariante da semana também, Cleide querida. Então, por quê? Porque esta inteligência, ela é intrínseca em todos os genes, em todos os átomos que existem no nosso universo. Por isso que cada um sabe o que fazer, cada planeta sabe girar no seu orbe, tudo acontece, entre aspas, sozinho, porque existe essa inteligência intrínseca em tudo. Então, muito bem, voltamos na hereditariedade, tá? A ciência alcançou isto. Alcançou a física neste ponto. Então, nasceu uma outra ciência chamada epigenética. Essa ciência, a epigenética, questiona exatamente o quê? O fatalismo que a hereditariedade tem sobre o corpo do filho daquelas pessoas, por exemplo, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala em fatalismo genético, a gente tem vários senões, porque o nosso corpo é dirigido pela nossa energia perispiritual. Isto ficou, acredito eu, claro na live passada. O corpo perispiritual, que é o real comandante do nosso corpo físico, é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. E na realidade, quando o corpo físico morre, perde a vida e desintegra, como eu falei na outra semana, o corpo etérico é absolutamente absorvido novamente pela natureza, mas os outros corpos energéticos, o nosso perispírito e os corpos sublimes, mais sublimes do que o nosso perispírito, esses continuam eternamente. Então, o que acontece? A informação que a gente vai dando para o corpo perispiritual durante a vida, através daquele mecanismo de troca que eu tenho falado tanto, que do jeito que a energia entra, a energia vai, do jeito que ela entra, ela vai, toda esta informação vai junto com este perispírito. Então, ela é uma informação de uma carga genética. Então, às vezes tem pessoas que falam de DNA do espírito, né? Então, por quê? Porque ali consta toda a carga de informação que nós, através dos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos, geramos. E dos comprometimentos que nós temos
durante esta vida. Então, o que acontece? O que aconteceu nesta vida é somado a tudo aquilo que já vem acontecendo em outras oportunidades de estar vivos, né? E nem que a gente lidasse, vai fazer de conta que não tem outras vidas, tem só essa, não importa. Mas toda a informação que a gente produziu em uma encarnação, em uma vida, em um estado de vida, esta informação vai ficar acumulada dentro deste corpo de energia. E este corpo de energia espiritual, qual que é a responsabilidade dele? Quando eu for gerar um corpo novo de matéria, esta informação toda vai vir junto com a energia de comando. Então, como a gente entende que qualquer semente, por exemplo, pode gerar uma árvore novamente, porque dentro da própria semente tem este mecanismo de inteligência intrínseca, quando o nosso corpo energético vai formatar um próximo corpo físico, essa inteligência intrínseca também vai existir. Agora, a comando de quem? A comando do nosso próprio perispírito. Então, é aí aonde soma hereditariedade genética de pais e mães, tá? Então, vamos lá por partes. Primeiro, o corpo de matéria, ele é formado como? Uma parte é formada pela genética da mãe, uma parte é formada pela genética do pai e uma parte, quase que em tripartes iguais, e uma parte é formada pela genética, vamos dizer, dele mesmo. Existe sim esse DNA do espírito, Bia? Existe, então. É exatamente esta carga de informação que eu estou me reportando neste momento. Se não ficar claro, Roseli, você pergunta de novo que eu explico novamente, tá? Mas quando este perispírito vai se somar na genética do pai e da mãe, ele traz com ele toda esta carga de informação. E esta carga de informação vai ser a diretiva, inclusive, na escolha dos genes do pai e da mãe. Por quê? A gente não tem dito sempre que tudo nesse universo funciona por atração, por mecanismo de atração? Então, vai ser atraído, imantado energeticamente. Tem um livro de André Luiz que explica isso espetacularmente em palavras mais científicas do que eu, tá? Então, quando este bebê vai ser gerado, este perispírito, que é uma coisa consciente, inteligente, está acompanhando o nosso desenvolvimento no universo quanto pessoa, porque, né, Jesus não falou que a gente é do átomo ao arcanjo, não vamos desenvolver até a plenitude? Então, este perispírito é o corpo que nesse momento está acompanhando este percurso. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que esse corpo energético fosse inteligente o suficiente para guardar toda esta informação. E numa próxima encarnação, eu venha com a informação. E por que eu venho com a informação para uma próxima encarnação? A troco do quê? Tem gente que fala, é castigo para pagar? Não, não tem castigo para pagar. Tem desequilíbrio para equilibrar. É só isso. Paty, obrigada que você fica cumprimentando todas as pessoas que entram. Que às vezes eu não quero parar para cumprimentar, porque senão eu perco o raciocínio. Então, o que acontece? Tudo aquilo que a gente tem, que a gente faz escolhas, a gente vai assumindo responsabilidades nessas escolhas. E essas escolhas vão gerando em nós comprometimentos ou benefícios. As duas coisas, depende das escolhas que a gente faz, não é verdade? Então, o que acontece? Este perispírito fica com esta série de informações. Como se ele fosse, às vezes lá no centro eu usava a expressão, aquele molde de fazer ovo de chocolate na Páscoa, como se ele fosse um molde daquele. Então, ele vai moldar um próximo ovo com a capacidade de modelar que ele tenha. Então, se ele é um corpo que já está, por algum motivo, com alguns desequilíbrios, o molde tem alguns desequilíbrios. Então, na hora que ele vai modelar esse corpo, este corpo vai ser modelado com esses desequilíbrios. Então, por isso que a gente vê em muitos livros ditos que o espírito, ou seja, nós, somos herdeiros de nós mesmos antes de qualquer outra coisa. Somos herdeiros de genética de pai, da mãe, mas somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando você fala em irmãos, por exemplo, Tilda, como a Tilda falou agora, por isso que os irmãos são diferentes, por isso que gêmeos univitelinos, que são idênticos em termos de cromossomo e DNA, a partir do momento que começa a gestação, eles já começam a ter identificações diferentes. Por quê? Porque eles têm perispíritos diferentes modelando aqueles corpos. Então, não existem dois seres humanos, ou dois seres, na realidade, idênticos no universo. Porque cada um de nós conta a sua história.
Então, cada um de nós conta a história das suas escolhas. Então, cada um de nós conta a história dos seus corpos. Daqui a pouco eu vou colocar um formatinho aí de uns corpos de energia para vocês terem ideia, né? Que hoje eu quero falar um pouco sobre isso também. As formas pensamento, que são, na realidade, o que constituem os equilíbrios e desequilíbrios dos nossos corpos energéticos, né? Muito bem. Então, o que acontece? Este perispírito vai comandar esta encarnação. Então, o corpo físico vai ser formado a partir destas três coisas. E cada um, conforme for agindo e conforme for sendo incentivado, inclusive na matéria também, para desenvolvimento de inteligência, desenvolvimento de capacidades, isso também é um assunto bem legal. O cérebro vai desenvolvendo como uma caixa de ferramenta que vai ficando mais farta. E em 2 momentos da infância, aos 3 anos e aos 7 anos, o cérebro humano faz uma rapa de todas as ferramentas que não foram utilizadas até agora. A palavra que a ciência usa é uma rapa mesmo, tá, gente? Não é a palavra diminuída por mim. Ela joga fora essas ferramentas. Então, tudo que não foi estimulado no cérebro da criança até os 3 anos e depois novamente até os 7, não vai ser estimulado nunca mais. Ela perde aquelas ferramentas. Então, para ela ter aquele tipo de capacitação, ela vai depender de outros tipos de ferramenta. Então, de repente, o cara vai esculpir o Cristo Redentor com o martelinho e o prego. Ele consegue? Consegue. Mas olha o nível de dificuldade que ele vai ter. Isto é o que difere uma criança da outra, muitas vezes, em nível de inteligência. Porque dentro dessa promoção também está alimentação, emoção, sentimento, né? Tudo isso daí são estímulos no corpo físico, na hora do seu desenvolvimento. Então, também pega isto, tá? Então, o corpo vai se desenvolvendo à medida que o interior, ele é relacionado com o exterior. O corpo humano funciona desse jeito. Os nossos 5 sentidos, eles contam para o lado de dentro o que acontece do lado de fora e como é que eles precisam reagir em relação a isto. É desse jeito que o nosso corpo físico funciona, não sei se vocês sabem. Tem, claro, o sistema simpático, que ele é o autônomo, que faz tudo funcionar sozinho, e o parasimpático, que depende de toda essa interação. Então, quando está muito calor, a gente entra num lugar muito quente e de repente a gente transpira, porque o corpo tem um mecanismo de resfriar a temperatura interna. Mas por que ele faz a gente transpirar? Porque o de fora que está quente tocou na nossa percepção. Então, despertou no nosso sistema nervoso a cadeia que fala, não, transpira, abaixa a temperatura. Então, nós somos lotados desses sistemas inteligentes. Tem uns tão inteligentes, agora eu lembrei de um, que é até título de curiosidade, eu vou falar. Deixa eu só me basear no tempo aqui, porque eu me empolgo, né? Nós temos um sistema muito incrível de cicatrização e de cuidado quando nós nos machucamos, que funciona assim. Porque vocês sabem, a gente tem um sistema de anticorpos, não se fala em outra coisa, inclusive sistema imunológico, anticorpos, né? Não se fala em outra coisa nesse momento. Mas esse sistema, ele é tão gigantescamente inteligente que, como todo mundo sabe também, nós temos aquela memória espacial, né? Então a gente desvia das coisas porque o cérebro entende de que tamanho você é e onde estão as coisas da sua casa. Quando a gente engravida e fica barriguda, o cérebro tem um pouco de dificuldade de entender que a gente está bem maior do que é. Você pode ver que a gente com facilidade se bate nas coisas quando a gente está grávida. Toda mulher deve ter essa percepção. Você tropeça mais fácil, engancha mais fácil, porque, vamos dizer assim, o cérebro não conta com aquele espaço a mais que ele tem que tomar conta. Mas esse sistema espacial, como eu estava falando, ele tem alarmes. Olha que coisa incrível, gente. Ele tem alarmes de que, por exemplo, eu estou vindo em direção à mesa. Eu não estou vendo que eu vou bater o braço. Eu não estou percebendo porque, sei lá, estou mexendo no celular, alguma coisa assim. A hora que eu chego perto da cadeira, eu bato a mão. A hora que eu bato a mão e machuco, antes de eu fazer isto, a hora que o meu cérebro leu que a distância que eu vou passar não vai ser suficiente e que eu vou me bater em alguma coisa e vou me machucar, todo este sistema é despertado pelo cérebro. Então, quando a gente machuca, quando eu faço o corte, já está cheio de células aqui trabalhando pelo refazimento. Por isso que estancar sangue é um processo relativamente rápido. Por quê? Porque o corpo já se preparou para que você machucasse e sangrasse. É muito interessante isso, não é?
Agora, salvo pessoas que tomam medicamento para afinar o sangue, tarará, tarará, que tudo isso interfere, obviamente. Mas, fora isso, é muito incrível como o nosso corpo é absurdamente inteligente. Absurdamente inteligente. Em todos os mecanismos dele. Muito bem. Então, daí a gente também vê a inteligência do perispírito, né? Que está irradiando essa informação. Muito bem. Então, eu quero ler uma frase deste livro sobre hereditariedade. A hereditariedade desempenha um papel fundamental para a vigência da encarnação. A constituição genética do ser obedece à influência do espírito quando da programação reencarnatória. Em face do quê? Em face das necessidades evolutivas impostas pelas soberanas leis. Quem são as soberanas leis? As leis de Deus. A lei da evolução é uma delas. A lei do equilíbrio é outra delas. Como a lei do amor, enfim, várias leis a gente tem, né? Que regem o nosso universo. Então, dentro deste equilíbrio, o nosso corpo de matéria é aquilo que exatamente nós precisamos que ele seja para buscarmos o equilíbrio necessário, para toda a história que a gente vem contando através das vidas. Isto, acredito que vocês devam estar pensando nisto, isto explica para nós por que tem crianças que nascem doentes, por que tem pessoas que têm doenças desde a hora que estão sendo gestadas. E dentro da justiça de Deus, eu vou dizer isso porque eu já vi isso acontecer mais de uma vez nesse tempo todo de trabalho espiritual, que eu tive a oportunidade de estar próxima, que quando um bebê, por algum motivo, ele tem uma má formação e aquele espírito não precisa daquela má formação naquela encarnação, ele teria um comprometimento a mais do que seria para ele, este bebê, normalmente ele é abortado. E depois a mãe, muito provavelmente, engravida novamente do mesmo espírito. Então, existem muitos abortos naturais, claro que são várias situações que levam, na realidade, quase que cada uma é uma, né? Dentro das histórias dos espíritos. Mas muitos abortos naturais são causados pela incompatibilidade dentro da justiça de Deus do corpo que está formando versus o que aquele espírito, aquela pessoa que vai ser uma pessoa, precisa durante aquela encarnação. Ficou claro o ponto da hereditariedade? Se ficou claro, eu vou passar. Alguém tem alguma dúvida sobre este assunto de hereditariedade? Porque é uma coisa que a gente fica pensando, né? Se ela não é fatalista. Então, é importante a gente deixar claro este ponto. Porque agora a gente vai falar de outro ponto. Tudo bem? Posso passar de ponto? Muito bem. Vamos lá. Outro ponto. Não, tem uma ponta da fé de Jesus aqui. Tem dúvida? Então fala, Adri. A Adriana acho que tem dúvida. Se ela tiver dúvida, vamos falar. Vamos ver se ela não perguntar. Enquanto isso, vamos lendo um outro ponto que eu coloquei aqui. Outra coisa que é importante a gente recordar. Nós, dentro do universo, somos um microcosmo inserido dentro de um macrocosmo. Então, quando você fala, por exemplo, planeta Terra, vocês podem dizer para mim assim, mas eu não estou do lado de fora? A pergunta da Adriana chegou. Como pode alguém encarnar e trazer mais daquilo? Não consegui entender a pergunta. Vamos ver se eu consigo te responder. Quando a gente encarna, nenhum de nós traz aquilo que não necessita ter para que tenha a melhor encarnação possível em resposta à sua própria história. Que a gente pode pensar, nossa, então quer dizer que a criança que nasce coitadinha toda com paralisia cerebral, certamente aquela encarnação daquela forma é o melhor que pode existir para ela. É que nós temos um mecanismo ligeiro de ilusão de achar que o que é bom é perfeito, que felicidade é alegria, e isso não é exatamente assim. Felicidade é equilíbrio, felicidade é o reino de Deus em nós, é equilíbrio mental e emocional, é plenitude, isto que é felicidade. Nós entendemos a felicidade como sorrir, alegria, fiquei contente, mas não necessariamente. A nossa felicidade em termos do espírito, da evolução do espírito, pode ser uma encarnação super difícil, mesmo porque em algum momento da nossa evolução a gente pode chegar num determinado estágio onde a gente possa pedir por uma prova, interferir por outra prova,
acessar a espiritualidade que está cuidando da minha encarnação, para que eu possa, por consciência de tudo que eu já realizei, querer me sacrificar a um determinado ponto, ou até me sacrificar por um filho que vai vir comigo. E ter uma outra dificuldade física. Mas por quê? Porque vai ser melhor para mim. Porque ninguém sofre uma gota do que não precisaria ter. Esta é a justiça de Deus. E por que abortado quando vem com mais carga? Pelo equilíbrio da justiça divina. Como tudo é energia de atração. Se em algum momento o seu corpo físico é formado e ele está desalinhado com essa energia de atração, ele não vai funcionar com precisão, Dri. Não sei se está ficando claro esse mecanismo. Então, o que acontece? Este corpo, entre aspas, não pode ser assim. Ele tem que ser exatamente o corpo projetado pelo perispírito. Por quê? Porque é o corpo que esta história deste espírito vem contando. Então, ele precisa daquilo para se equilibrar em toda a sua história. História familiar, história de todos os comprometimentos e benefícios que ele teve pregressos, né? Por exemplo, minha mãe teve 2 abortos naturais nos intervalos das gestações. Isso ter sido o bebê abortado? Pode ser, ou pode ser que sim, ou pode ser que não. Mas pode ser que sim. Não é possível a gente afirmar que quem sou eu para afirmar isso. Mas pode ser que sim. Pode ser que sim. É que bebê abortado, isso é um assunto que a gente deveria falar só dele. São muitas coisas que podem gerar. Eu falei uma delas que pode vir a ser, mas são várias coisas que podem influenciar nisso. Mas o mais importante é que eu queria que ficasse claro, é que a gente tem o corpo físico que precisa ter, com todos os comprometimentos, inclusive a beleza. A gente fala, parece que é só doença, comprometimento. Não, a perfeição e a beleza também fazem parte do nosso comprometimento. Também fazem parte, tá? Tudo que é muito bom também faz parte, porque o bem usar de um corpo muito bom também é responsabilidade de quem muitas vezes não conseguiu utilizá-lo, né? Muito bem, tudo bem eu passar desse ponto do bebê, do aborto? Porque olha, gente, já foi metade, eu não falei praticamente nada ainda. Mas tudo bem eu passar desse ponto? Pra gente dar uma caminhada? Porque eu quero colocar outras imagens que eu trouxe pra cá. Nós vamos falar hoje um pouco sobre forma pensamento. O que é uma forma pensamento? Todas as vezes que a gente pensa dentro destes corpos que estão aí no desenhinho ainda, ó. Toda vez que a gente pensa, o nosso pensamento, ele é projetado da mente para o cérebro. Vocês devem lembrar dessa relação, da mente para o cérebro. Então, quando esta mente pensa, vocês lembram que a gente já estudou que ela vem projetada como uma intenção. E ela vem como um símbolo do inconsciente para o consciente. Não sei se vocês lembram que a gente já estudou isso. Por quê? Porque o pensamento não pensa em português porque eu estou encarnada no Brasil. Quem pensa em português porque eu estou encarnada no Brasil é o cérebro da Bia. O meu espírito pensa em intenção e informação. Os meus corpos emocionais vibram na emoção. Quem decifra tudo isso e vem numa informação que eu penso em português dentro do meu cérebro, numa conexão neural, sou eu. Não é, entre aspas, o meu espírito. É a leitura da minha capacidade cerebral do corpo da matéria, tá? Então, o que acontece? Quando estas imagens, essas formas de energia vêm, elas automaticamente formam imagens. E essas imagens são a projeção dos nossos pensamentos. Então, quando nós pensamos em energia. Vocês lembram disso? Nós pensamos em energia. Então, eu vou colocar uma imagem aqui que talvez elucide mais. Nós pensamos... Ó, essa aqui é engraçadinha pra gente ver. Ela estava até no meu stories de hoje. Nós pensamos em energia. Lembra? É bioeletromagnético dentro do cérebro. Expande éter. Quando a gente expande este éter e existe essa dimensão de força para ter a manifestação no corpo físico, esta manifestação ela tem cor, ela tem odor e ela tem forma.
Por quê? Porque ela vibra em frequência diferente. Vocês lembram das frequências do negocinho da semana passada? E por ela vibrar em frequência diferente, ela toma corpo daquela frequência. Então, o que que acontece? Tudo o que a gente pensa ou sente vibra em nós como uma imagem, uma cor e um odor. Então, deixa eu pôr uma outra imagem aqui, vamos ver se fica mais claro. É mais ou menos, essa imagem me recordou algumas oportunidades que eu tive de percepção em outras pessoas. Essa imagem me recordou um pouco este acoplar de coisas. Não sei, tá clara a imagem? Dá para entender o que é a imagem? É um acoplar de informações em energias diferentes, com formas diferentes, cores diferentes, vibrações diferentes. Não sei se dá para ficando claro. Dá para ficar claro? A imagem é linda mesmo, Elaine. Também acho essa imagem linda. Vamos ver, eu trouxe uma outra, vamos ver se ela... Essa daqui também estava no Stories hoje. Ó. Você tá vendo? O rapaz tá pensando. Claro que não é em cima da cabeça, porque esse negócio de em cima, gente, não se esqueça nunca que o mundo é redondo, tá? Então não tem em cima e embaixo, né? Isso é dimensional que acontece. Mas na imagem fica assim pra gente entender, né? Porque tá só em bidimensão. Então, tudo o que ele pensa, ó, cor, força, energia. E assim somos todos nós. Então, os nossos corpos, e por isso que eles são coloridos nas imagens. Deixa eu achar outra imagem que eu queria mostrar aqui. Eles são... Esta imagem é de um livro chamado Mãos de Luz, que é um livro de estudo muito interessante de uma americana chamada Anne Breman, se eu não me engano o nome dela, se não me engano. E este livro tem um estudo muito profundo, tá? Eu estudei uma parte dele. Ele tem várias imagens que foram desenhadas a partir da percepção mediúnica, visional de médium. Então, o médium foi a percepção da própria pessoa, né? Em relação ao campo energético, magnético, através de evidência, obviamente. Para vir em outra dimensão tem que ser evidência, né? Então, esse livro tem várias imagens, tá? Algumas em branco e preto e algumas coloridas. Então, por isso que eu peguei as imagens deste livro, devido à seriedade dele, tá? Então, o nosso corpo emocional, essa é a imagem do corpo emocional. O nosso corpo emocional vibra desta forma, ó, em várias cores, porque cada emoção vibra numa cor diferente, tanto as positivas quanto as negativas. E por que ele é ativo o tempo inteiro? Eu tenho um negócio legal que se subiu aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele é ativo o tempo inteiro. Por quê? Porque a energia é dinâmica. Você pensa, sente, não subiu. Um negócio, uma animação. Você pensa, sente o tempo inteiro. Então esse negócio vibra o tempo inteiro. Entendeu? Então, o que acontece? Quando nós estamos equilibrados, ótimo. Quando nós vamos nos desequilibrando, vamos lá no corpo com chakras. Você vê como a gente vai ligando um assunto no outro? Ó? A gente vai ligando um assunto no outro, né? Lembra que os chakras são os canais de entrada, de ida, saída, ida através do chakra? Vocês lembram disso? A gente viu os desenhos lindos, né? Aquelas imagens em tridimensão lindas dos chakras equilibrados, né? Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem tirada de um livro muito incrível de Ramatiz, Chakras Desequilibrados. Formas que os chakras podem ficar a partir do desequilíbrio deles. E o que acontece? Quando eles vão desequilibrando, eles vão perdendo aquela capacidade astronômica infinita de troca de energia com qualidade. Então, é como se a gente fosse deixando o carro, quebra isso, quebra aquilo, e o carro vai andando, mas uma hora ele não pisca, outra hora o para-brisa não funciona, outra hora o pneu tá murcho. Então, assim é o nosso corpo físico, exatamente igual, sobre a influência 100% do que a gente pensa e sente. Então, o que acontece? Nós, não digo nós encarnados, ego. Deixa eu só trocar a imagem que eu não consigo ler isso aqui. Está escrito aqui. Bia, existe um código de cores? Existe. Ou seja, uma boa intenção é verde, existe. Existe sim. Porque as cores vibram em frequência. Lembra da frequência? Você que é craque nisso. Você que é engenheiro, não sou eu. Ale. As cores vibram em frequência.
O prisma de cores que a gente vê é por frequência, por isso que a gente vê as cores do jeito que elas são, por isso que o arco-íris é do jeito que é, por isso que a gente vê o arco-íris azul. A gente vê o céu azul, não vê o céu em tom de amarelo, porque tem a razão de ser da velocidade e da frequência da partícula, da energia de onda na realidade. Então, por que os pensamentos têm cor? Porque eles são de frequências de ondas diferentes, são de vibrações diferentes. Então, existem elevações e vibrações diferentes que naturalmente têm cores diferentes. Não é uma coisa assim, é um espectro mesmo. Naturalmente, chega a ser até fácil da gente entender. Por que um vibra de uma cor e outro vibra de outra? Por conta da densidade vibracional. Aí não vamos esquecer dos chakras, não podemos esquecer nunca deles. Lembra da energia do planeta Terra, que é a energia mais material, que sobe pelo chakra de base. Vocês lembram disso? Que eu falei que é a energia Kundalini. Essa energia é a energia mais materializada. Vocês lembram que a pedra dela é a vermelha, que a energia é uma energia de chakra vermelho? Vocês lembram disso? Então, o que acontece? Qualquer emoção que nós tenhamos, que seja materializada e puxe de nós o pior, ela vai começar a vibrar no vermelho. E ela vai apenas escurecendo, ela não vai clareando. Porque quando a gente pensa em espírito, a gente fala espírito de luz. Não é meio óbvio porque o espírito é de luz? Pela faixa vibratória e frequência atômica que ele vibra e que ele existe. Então, é natural que nós sejamos assim. As cores, Ale, é difícil agora para mim ficar falando de cor por cor, tá? Que esse assunto eu não trouxe hoje, que esse assunto, na realidade, não pertence muito a isso. É eu que estou falando, porque eu sou curiosa, vou falando de um pouco de tudo, né? Mas enfim, depois eu te passo, tá? Fica tranquilo que depois eu te passo. O que eu queria falar deste corpo de emoções? Tá vendo os chakras que bonitinhos aí, ó? Olha que lindinhos tal. Olha a gente com chakras adoecidos, como aqueles do desenho preto e branco que eu mostrei agora há pouco. Vocês percebem? Corpo emocional, corpo mental, uma única zona do chakra, uma única zona do corpo, onde aqueles órgãos são correspondentes a uma energia vermelha, por exemplo, ó. Se a gente tem, é que tem toda uma correlação disso, né? De doenças, eu não trouxe esse assunto hoje, porque ele é um quê longo, tá? Mas existe toda uma correlação entre a cor da energia, a forma da energia e a influência que ela tá numa determinada parte do corpo, onde aquele chakra comanda aquela parte do corpo. Então, o que acontece? É óbvio que se eu tô descompensada, por exemplo, porque eu fui abandonada, sei lá, fui trocada, né? A pessoa me largou, sei lá, começou a namorar outra pessoa, me largou minha família, sei lá, uma coisa grandiosa emocionalmente falando. Em vínculos afetivos muito grandes, o que acontece? Eu vou automaticamente desbalancear aquela parte do meu corpo que corresponde àquele tipo de emoção. Os chakras vão controlar determinados órgãos com determinadas emoções. Ó, para quem recebeu as apostilas dos chakras, tá tudo definidinho lá, né? Quais emoções com quais órgãos, quais equilibram, quais são influenciadas por aquele órgão, né? Então, o que acontece? A região, ela desbalanceia em energia. E olha que ela desbalanceia em energia, porque, gente, energia é isso aqui, ó. Troca. Energia não tem outra explicação, energia é troca. Energia é conexão, ó. Lembra dos fiozinhos do perispírito? Energia é troca desse jeito. Então, da mesma forma como eu troco aqui, tô trocando na testa, porque a imagem que eu peguei foi de telepatia, tá, gente? Por isso que essa imagem é essa. Mas a imagem foi clara pra gente entender o que é, né? Essa troca de energia, ela é entre qualquer parte do nosso corpo. Depende do assunto, depende da emoção, depende de tudo. E aonde essa energia desbalanceia é onde adoece. Vamos lá, o que faz a acupuntura? A acupuntura não vai exatamente nos seus meridianos para equilibrar o fluxo de energia que passa. Então, por que a acupuntura cura? O que faz a homeopatia? A homeopatia não é a ativação. A homeopatia é feita por ativação. Acredito que todos vocês já tenham lido sobre isso. A ativação da capacidade daquelas ervas, folhas, seja o que for, que estejam ali dentro e ativam de que forma? Porque vão fazer ativação de energia onde tem bloqueio. Então, o que é uma doença? Uma doença é ou um excesso ou a falta de energia num determinado ponto. Então, o que acontece é que aquele ponto não funciona com a qualidade que ele deveria funcionar. Então, por exemplo, a Paty está falando aqui,
reiki, passe, qualquer tipo de canalização energética com intenção de equilíbrio, seja de que mecanismo for. Eu não conheço essa. É Gabriela, né? Acho que é o seu nome. Da Fernanda Gabi, se eu não me engano, acho que é Gabriela. Não sei se é Gabriela ou Fernanda, desculpe. Essa barra não conheço, mas de qualquer forma, vocês percebam uma coisa. Isto aqui, ó, que está acontecendo aqui, por exemplo, é uma troca de energia. Como, por exemplo, num passe, porque o médium não tem que pegar uma energia que é do plano espiritual, vamos dizer, estou falando de um passe, tá? Dentro de um centro espírita, por isso esse exemplo. Uma energia que não é a dele, que ele vai intermediar, por isso que ele é um médium, né? Então ele vai intermediar a energia deste para este. Só que o que acontece? Passa pela energia dele. Então, toda essa energia de intenção do espírito, que vamos dizer assim, que está dando energia para dar o passe. Esse tipo de palavra eu estou usando assim bem rústica para ficar claro, tá? Esse caminho de troca de energia, ele soma a energia do médium, que aí é a responsabilidade tão grande do médium. Eu acho que no próximo assunto até vou falar de mediunidade, que é uma coisa importante também, em termos de qualidade de saúde. Essa energia é agregada, a do médium, a deste espírito, para chegar no corpo físico de outro. Então, se isso é feito através de qualquer radiofrequência, mentalização, cromoterapia, fitoterapia, homeopatia, reiki, jorei, passe, qualquer tipo de imposição de mão ou qualquer tipo de imposição mental, tratamento com cristais. Lembra da live dos cristais da SFI? Não sei, alguma de vocês assistiu. Então, tudo isso, o mecanismo, gente, é exatamente o mesmo. Reequilibrar energia desequilibrada. E aonde tem energia equilibrada, tem saúde. Aonde tem energia desequilibrada, tem doença. É meio que simples assim. Da mediunidade, né? Pode ser que seja um assunto para a semana que vem. É que, gente, eu vou dizer, eu encho a página de posts para vocês sugerirem assuntos, quase ninguém fala. Então, eu fico auto-sugerindo assuntos, né? Porque, na realidade, tudo é legal de ser aprendido e falado, né? Então, ficou claro até aqui? Eu posso passar deste ponto? Que a gente entenda que, então, já falei dos chakras, né, da troca de energia, que nós somos um microcosmos dentro de um macrocosmos. Então, toda a energia que existe no macrocosmo, lembrei onde eu estava, que eu parei. Que eu falei, vocês podem dizer para mim assim, mas eu não estou em pé, fora da Terra, não estou pisando no chão, por que a energia da Terra me influencia? Porque a Terra, gente, não é só a bola de terra e água. A Terra é toda aquela camada que existe de energia fora dela, né, gente? E todo o sistema planetário, que a gente acha super legal ficar correndo lá fora e ver que linda que tá a Lua, que tá bonita, que tá grande, tiramos um monte de foto e enchemos o Instagram de foto, porque a Lua tá linda, hoje eu vi Marte lá no alinhamento e tal. E a gente um pouco que esquece que toda esta energia, ela se relaciona conosco. Tá ruim a internet? É a minha que tá ruim, gente? Tá, não. Não, tudo bem, Elaine. Entre isso tem importância, imagina, eu nem percebo, gente. Bia, e frequências? Li que cada uma pode influenciar em diversos aspectos, inclusive na meditação. Óbvio. Deixa eu só concluir esse negócio da Terra. Aí eu respondo para você, Luma. Quando a gente está no planeta Terra, sendo dentro da Terra, parado em pé, aqui, manifestando somente longe, ou seja, como for, tudo nós estamos sobre o contato de toda esta energia. A lua linda que a gente tira a foto e posta no Instagram, ela remete um tanto de energia para nós e troca gigantesco. Não é só a beleza que ela está lá longe, a gente fala, não, tá tão longe que não alcanço. Tanto faz. Energia é dimensão. Vocês lembram da história da frequência? Então, vamos lá, na frequência da semana passada. Desculpa que eu não lembro se você estava ou não, Luma. Mas a frequência, existem dois tipos de frequência que a gente tem falado. Uma é a frequência do seu cérebro. Ele tem frequências, né? Alfa, delta, tal. Então, aquilo também são frequências, tá? Frequências de energia, de velocidade, da energia que passa dentro dos seus neurônios. Então, existe o estado de estar em consciência de vigília acordada, que é um tipo de frequência, e a frequência da gente vai mudando de frequência à medida que a gente vai dormindo, por exemplo. Então, você sai da frequência do consciente e passa para a frequência do inconsciente.
Então, são frequências diferentes de energia dentro do cérebro. E quando a gente faz meditação, é exatamente nelas que você entra, tá? Nas do cérebro. Mas também existe a frequência, que é a frequência da nossa matéria. Então, cada estado de matéria funciona num tipo de frequência diferente. Isso que nós falamos semana passada, para entender que frequência é uma coisa e vibração é outra. Então, quando a gente fala frequência de pensamento, vibração de pensamento, para a gente entender o que é um e o que é o outro, tá? Então, frequência é uma coisa em velocidade, as partículas em ondas têm uma velocidade determinada e cada matéria consegue viver e sobreviver em um tipo de frequência, claro, porque a própria matéria é a própria resistência. A nós, materiais, trabalhamos numa... É pena que eu acho que eu apaguei os desenhos do telefone, senão eu te mostrava, Luma. Trabalha numa frequência diferente, mas eu te mando por WhatsApp, pode deixar. Isto é uma questão de frequência. Então, aonde eu estou no planeta? Aqui em cima, sentada na cadeira nesse momento, por quê? Porque a minha frequência corporal é deste tipo. Agora, a vibração, esta é a qualidade do que eu estou pensando. Então, isto interfere 100%, inclusive na minha frequência cerebral. A gente pode ficar acelerada num grau durante a noite, quando a gente está muito espaventada, acelerada, gigante durante um dia. Quando é de noite, a gente não consegue dormir, gente. Por que a gente não consegue dormir? Porque a frequência cerebral está gigantescamente acelerada. Você tem dificuldade de entrar em estágios de desaceleração cerebral, inclusive. Por quê? Porque a sua vibração mental está muito acelerada. Está muito em descoordenar. Vamos lá. Bia, todos os dias sonho com pessoas mortas desconhecidas. Quando acordo, lembro os nomes. Vou ver e as pessoas existiram lá em 1800. Como posso trabalhar essa frequência? Nós vamos falar de mediunidade, Fernanda. Eu acho que a gente pode falar disso. Se não tiver problema para você, não sei se você vai poder assistir. Na semana que vem, quando eu falar de mediunidade, a gente pode falar disso, tá bom? Nossa, acontece direto comigo. Sim, claro. Então, o que acontece? Quando a gente vai meditar, a gente, em primeiro lugar, se predispõe. Então, a predisposição já movimenta todo esse corpo de energias coloridas aí, ó. O corpo mental, amarelo, de energia mental e emocional. Ele já se movimenta completamente. Por quê? Porque você está pondo a sua energia nesta direção. Então, você põe a sua mente e a sua emoção. Então, na hora que você vai meditar, você vai conseguir ou não? Em que frequência você vai alcançar de meditação? A nossa mente, gente, ela é capaz de alcançar a dimensão espiritual. Ela é capaz de alcançar, como por exemplo a Fernanda acabou de falar, a dimensão espaço-tempo inexistente. Por que a gente sonha com coisa que aconteceu em outra vida? Ou tem gente que tem mediunidade e vê o futuro. Por quê? Porque o espaço-tempo não existe na dimensão mental. Não existe no plano espiritual o dia 25 de junho de 2000. Não existe isso lá. Existe um tempo contínuo. E pronto, tem a existência. Quem mede tempo, gente, somos nós. Não é a espiritualidade, não é o universo que mede tempo. Quem mede tempo e distância somos nós, porque somos materiais. Então o tempo existe pra gente e a distância existe pra gente. Mas não existe em outras dimensões, nas dimensões atômicas, por exemplo. Não existe tempo, espaço, distância. Não é assim que funciona. Existe intenção, existe vibração atômica, existe sentimento, existe direção de mente. Tudo isso que existe na dimensão atômica. Então, quando a gente vai trabalhar meditação, por exemplo... Não sei se este desenho já acho que não tem nem mais a ver com o que eu estou falando. Se a gente vai trabalhar meditação, por exemplo, é um conjunto entre organizar a nossa vibração física com a frequência de ondas do cérebro da matéria e a frequência de ondas da onde você, como matéria, pertence. Por isso que em meditação a gente consegue ir muito longe do corpo da matéria física. Não sei se a Luma está ainda aí, se ela entendeu. Será esta pergunta também, tá? Eu teria muito mais coisa para falar de saúde e doença, que uma hora não é nada, né, gente? Mas vamos lá. Eu quero falar um pedaço, que eu também tinha marcado aqui como um ponto a ser... Deixa eu só ver se eu não tenho mais nada aqui de outro ponto que eu tinha marcado de amarelo aqui. Estes pensamentos, que eu estava falando das formas pensamentos, ó, por exemplo...
Isso aqui é um ponto que eu quero levantar. Ai, gente, não vou conseguir falar tudo, mas tudo bem. Vou levantar esse ponto que é importante. Então, este ponto, esse desenho, ó, ele tem até título, porque eu achei na internet, como formas pensamento. Ele é uma analogia muito interessante sobre o que é o inconsciente coletivo de pensamento. Porque se eu sabia, vibro no corpinho colorido, vocês lembram lá, cheio de desenhinho, né, do que eu estou pensando. Os que permanecem são os que eu coloco mais energia neles. Por isso que ideia fixa é uma coisa complicada, tá? Quando a gente está obcecada por alguma coisa, né? Então, por isso que isso é complicado. Então, eu sabia, tem aquele monte de pensamento, a minha aura, meus corpos mentais, cheio de desenhinho, cor, aroma, tal. Só que todo mundo tem, não sou só eu. E como isso pertence ao corpo que não é material, então quando a gente fala em planeta Terra, por exemplo, em qualquer um, mas vamos falar da Terra, quando a gente fala em planeta Terra, a gente fala nos corpinhos coloridos de quem está na matéria e de quem não está na matéria. Então a gente fala dos espíritos que pertencem a esse planeta em evolução, todos, os encarnados e os não encarnados. Então, existe este que o Jung chamou brilhantemente de inconsciente coletivo, que é a informação do todo. E essa informação do todo, ela é o que... Eu não me lembro onde foi que eu li esse termo, tá? Está aqui na minha apostila, porque em algum livro de estudo eu li. A psicosfera. O que é a psicosfera? A psicosfera é a esfera psíquica da somatória de todo mundo pensando, de todos os espíritos que pensam no planeta Terra e que vibram as suas cores, as suas informações, esse negocinho que a gente fica mostrando nos desenhos. Então, o que acontece? Faz o corpo todo de pensamentos. Então, eu achei que esse desenho, essa imagem aqui, ó, representa bem legal. Por quê? Porque eu troco informação com o todo. Eu troco informação comigo e troco informação com o todo. Então, esta relação de eu e o todo também é uma relação completamente intensa, porque quando a gente vai tomar sol na praia, a gente tem a relação com o sol, eu que, por exemplo, adoro. Eu tenho a relação com o sol, que vai me deixar morena, que eu adoro, mas eu também tenho a relação com o sol, que tem a vitamina D, que trabalha dentro das minhas células. Mas também, a minha relação com o sol é uma relação energética, porque ele dá vida para o meu corpo físico. E também eu tenho a relação com o sol, não só com o sol quando eu estou na praia, como tudo que está na praia junto com o sol. Todos os pensamentos das pessoas que estão lá, toda a energia que está lá, toda a energia do mar, que, por exemplo, fica renovando a energia do planeta Terra. O mar tem uma função muito grande. O vento também tem uma função gigantesca no planeta Terra de limpar essa esfera psíquica, de renovar essa esfera psíquica. Mas a gente tem essa relação o tempo todo. Então, o que é importante? Gente, falta 3 minutos para acabar. O que é importante a gente entender? Que a relação saúde-doença, o binômio saúde-doença, ele é realizado através da nossa forma de ser, porque eu escolho ao que eu quero absorver. Não é que eu estou lá à mercê, igual no mar, onde molhou. Não. Tudo é uma questão de afinidade vibratória. Então, como eu vibro aonde eu estou, é o que eu vou captar. E no que eu vou me conectar? No que eu vou linkar? Gente, falta 2 minutos. Então, tá bom, não vou conseguir dizer muita coisa em 2 minutos. Mas, enfim, essa informação que eu gostaria que ficasse clara. Nós somos responsáveis totalmente por aquilo que nós somos. Como matéria e como não matéria. Porque depende das nossas escolhas. Então, olha, eu vou falar a frase que eu tinha marcado aqui para vocês entenderem esta frase. Quando Jesus diz para alguém que ele tinha curado, vá e não peques mais. A tua fé te curou. Porque para Jesus trabalhar a molécula, vocês concordam que é a coisa mais simples que tem? Trabalhar a molécula e curar? E a responsabilidade da pessoa? Então, quando ele diz para ela, a tua fé te curou, o que ele quis dizer? Não fui eu que te curei, eu movimentei suas moléculas. A sua vontade de se curar te curou. E por que não peques mais? Porque se você for ter o mesmo desequilíbrio que você tinha antes de eu te curar, você vai adoecer de novo. Então, o que Jesus diz para a pessoa quando ela curava? Não repita o comportamento que você tinha que te adoeceu.
Não repita o seu comportamento emocional que te adoeceu. Não repita o seu comportamento mental que te adoeceu. Porque a responsabilidade é sua, não é minha. Então, o que a gente vê no Evangelho o tempo inteiro é Jesus nos alertando que não adianta terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é sempre nossa. Olha, gente, eu também amo vocês demais. Se eu pudesse mandar florzinhas, mando coraçõezinhos para todos vocês. Mas é isso que eu gostaria de dizer. Eu espero que tenha ficado claro. De coração eu agradeço as pessoas que vêm aqui, me dão um voto de confiança de ficar me ouvindo, né? Eu amo muito vocês, amo estar aqui falando e amo vocês estarem aí. Um beijo imenso no coração. Fiquem com Deus.